é um detalhe extremamente importante também, ó. Planos anuais e plurianuais de atividades. Para quem ainda não está ligado, assim, é muito voltado especialmente para instituições como IoTim, centros culturais, né, museus, que tem atividade o ano inteiro, ou então até atividades bianuais, trianuais. Você precisa, lógico, antecipadamente estar garantido que essa programação possa estar acontecendo. Então, é, é, esse, esse, esses próximos tópicos aqui que a gente vai estar falando é justamente para esse tipo de caso, né? Como é que essas atividades elas podem ser colocadas, dispostas em funcionamento dentro da Lei Rouanet, né? Quem pode fazer, quem não pode fazer, como pode fazer. Então, o que o que está se dispondo agora é justamente isso, né? Colocar de forma funcional de como esses planos eles podem ser produzidos dentro dos projetos. Então, o artigo 6º ele fala exatamente isso. Pessoas jurídicas sem fins lucrativos poderão apresentar propostas culturais na forma de plano anual ou plurianual de atividades, conforme o artigo 54 do Decreto número 11.453 de 2023, de modo a contemplar a manutenção, a instituição cultural, incluindo suas atividades de caráter permanente e continuado, e demais ações constantes do seu planejamento, de espaços culturais, incluindo sua programação de atividades, ações de comunicação, aquisição de móveis, aquisição de equipamentos e soluções tecnológicas, serviços de reforma e construção e serviços para garantia de acessibilidade, entre outras necessidades de funcionamento ou de corpos artísticos estáveis ou outros grupos culturais, com execução contínua de atividades, ou a realização de eventos periódicos e continuados, como os festivais, mostras, seminários, bienais, feiras e outros tipos de atuação cultural realizada em edições recorrentes. E o parágrafo primeiro. Aos planos anuais e plurianuais de atividades são aplicáveis na previsão do anexo terceiro, no que se refere às pessoas jurídicas sem fins lucrativos. As propostas de planos anuais ou plurianuais deverão ser apresentadas até o dia 30 de setembro do ano anterior ao do início do cronograma da proposta, e seu ciclo anual será coincidente com o ano fiscal, assim como seu custo total, o anexo 1, adequado para execução no prazo de 12, 24, 36 ou 48 meses, coincidente com anos fiscais subsequentes. Será admitida a coexistência de planos anuais ou plurianuais com outros projetos, desde que justificado pelo proponente e o orçamento não se sobreponha a índices orçamentários já incluídos e aprovados. Então, o que ele está dizendo basicamente aqui, primeiro, para quem está destinado a esse tipo de coisa, são pessoas jurídicas sem fins lucrativos. E aí podem ser associações culturais, ONGs, desde que tenha fundamentação cultural nesse sentido, né? Enfim, tem algumas empresas com esse tipo de regime tributário sem fim lucrativo que podem estar utilizando nesse sentido. E aí também, quando a gente se fala o que é um plano anual de atividades, ele aqui está definindo, está esmiuçando exatamente o que pode ser. Pode ser manutenção. Aí ele fala de ações constantes de seu planejamento, que são atividades fixas, que ocorrem de ano em ano, né? Ou, sei lá, de 3 em 3 anos, mas que você tem um cronograma fixo, né, do que essas atividades elas possam estar acontecendo. E aí a gente reforça aquilo que a gente estava falando de a programação de atividades, as ações de comunicação, a aquisição de imóveis, a aquisição de equipamentos e soluções tecnológicas, serviços de reforma, enfim, tudo aquilo que mantém durante um ano inteiro é, um, um, um,
centro cultural ou um espaço cultural nesse sentido. Então, material de expediente, se o proponente oferece cursos livres, todo o material para funcionamento dessa atividade, né? No caso de museus, é material pertinente de conservação, e, enfim, tem uma infinidade de coisas que podem ser colocadas também. Aí ele fala de corpos artísticos estáveis e outros grupos culturais com execução contínua de atividades. Aí filarmônicas, né? Corpo de cordas, companhias de balés, companhias municipais de teatro, enfim, você tem inúmeras possibilidades nesse sentido também, mas que sejam atividades que tenham período fixo durante o ano ou durante longos períodos de anos, ano após ano, realizando as suas atividades. E tem mais uma terceira também, que é o que acontece, que são os festivais, as mostras, os seminários, os bienais, feiras e outros tipos de ação cultural. E por aí vai. O outro detalhe também aqui que eu acho muito bacana. Na verdade, não acho bacana, não. Isso aí tem lógica, né? Que você precisa, no caso dessas empresas sem fins lucrativos que querem aplicar as suas atividades no ano seguinte, você tem até o dia 30 de setembro do ano anterior para apresentar esse plano anual. Ou seja, se eu tenho uma empresa que gera uma atividade de um centro cultural e eu quero planejar eu quero fazer todo o planejamento para 2024, então esse ano eu tenho até o dia 30 de setembro de mandar todo esse plano plurianual do projeto, do que eu quero captar para que todo o ano de 2024 seja produzido. Então, a questão realmente da antecedência na, 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 na entrega desses projetos. E aí ele fala também que esses planos eles vão estar de acordo com o início e o fim dos exercícios fiscais correntes. Ou seja, não quer necessariamente que eu comece uma atividade em 2024 em janeiro. Se o ano fiscal começa em março, então as atividades têm que conhecer e vão até dezembro, por exemplo. O plano tem que seguir essa proposta. Então começa em março e vai até dezembro. Então acontece esse tipo de atividade, a manutenção de museu, enfim, por aí vai. Depende muito do que é o seu projeto. Mas o plano tem que seguir o começo e o fim do ano fiscal de cada etapa que esse ano fiscal que esse projeto ele vai existir, né? E aí ele fala também da coexistência de planos anuais ou plurianuais, né? Em paralelo, desde que sejam diferentes, né? Isso aí, sei lá, vamos lá. Digamos que dentro de um centro cultural você tem atividade de cursos, né? Tem a atividade de curso o ano inteiro e tem circulação no espaço o ano inteiro. Então você tem uma atividade do espaço e tem atividade dos cursos. Então são planos plurianuais diferentes. Então, nesse caso, existe a possibilidade sim de você enviar, desde que os orçamentos não coincidam, não tem nenhuma rubrica, nenhum item de um que esteja ligado com o outro. Eles têm que ser projetos completamente diferentes, mesmo que sejam realizados dentro de uma mesma proposta, né? Então, se atentar nesse sentido aí, para que a coisa possa
ocorrer de modo mais tranquilo. Será que tem mais alguma coisa aqui? Essa parte de... Não, é só isso mesmo. Então vamos aqui. Vamos voltar só a nossa respirada.